A força está ficando mais forte com a Ucrânia. Após anos enfrentando enxames de drones russos, o exército ucraniano pode ter encontrado a arma secreta para detê-los de vez. Agora, eles implantaram o drone interceptador Jedi, um drone caçador especializado projetado para localizar e eliminar as ameaças aéreas da Rússia com eficiência explosiva. A Ucrânia criou todos os tipos de inovações militares empolgantes ao longo dos anos. Mas o Jedi pertence a uma categoria própria, ostentando a capacidade de mudar o rumo desta guerra para sempre. Para entender o motivo, primeiro precisamos ver o que realmente é o Jedi. Felizmente, o Ministério da Defesa da Ucrânia compartilhou especificações técnicas detalhadas desse novo e poderoso drone, revelando seu peso, carga útil, velocidade e alcance. Graças a isso, sabemos que o Jedi, ou para dar seu nome completo, o Jedi Shahed Hunter, é um drone interceptador do tipo helicóptero com decolagem vertical. Possui estrutura leve e resistente, 4 motores elétricos de alto desempenho e bateria de alta capacidade. Pesando pouco mais de 4 quilos, quase 9 libras, o Jedi é compacto e leve, mas com potência para eliminar drones inimigos com uma facilidade impressionante. Ele pode transportar cargas de até 500 gramas, pouco mais de 1 libra, e alcançar altitudes de quase 20 mil pés, ou 6 quilômetros. Além disso, graças à sua bateria de alta capacidade, o Jedi pode voar por longos períodos sem ficar sem energia, permitindo defender o espaço aéreo em um raio de até 40 quilômetros ou 25 milhas. Mas sem dúvida, sua principal especificação técnica é a velocidade. De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, o Jedi pode atingir velocidades máximas de até 350 km por hora, aproximadamente 220 milhas por hora. Isso é importante porque o drone deve caçar e interceptar outros drones, sendo rápido o bastante para alcançá-los e cumprir sua função. Felizmente, muitos drones usados pela Rússia são bem mais lentos que o Jedi. Os drones da classe Shahed do Kremlin, por exemplo, normalmente voam a velocidades de cerca de 185 km por hora, ou 115 milhas por hora, o que é metade da velocidade do Jedi, tornando relativamente fácil para os novos interceptadores impressionantes da Ucrânia caçá-los e eliminá-los. Em resumo, a Ucrânia conseguiu criar um drone interceptador, que combina a velocidade de um caça com a flexibilidade de um drone multirotor. Pode ser lançado de quase qualquer lugar, sem catapultas ou pistas, e elimina todos os principais drones do arsenal russo. O Jedi impressiona ainda mais quando você vê de perto como realmente funciona. Equipes de controle coordenam voo, comunicações e mira de estações em solo, enquanto radares próximos enviam dados em tempo real ao drone durante o voo. Isso permite que ele trave automaticamente nos alvos e se direcione a eles com rapidez e eficiência. O fato de ser um sistema guiado por radar dá às equipes de drones da Ucrânia outra opção para lidar com ataques aéreos repentinos ou inesperados. O interceptador Jedi também está equipado com câmeras de imagem diurna e térmica. Isso é importante porque muitos ataques de drones russos ocorrem à noite, na escuridão. Se o Jedi só tivesse câmeras diurnas, teria dificuldade para detectar, engajar e eliminar UAVs inimigos à noite. Mas graças às suas câmeras de imagem térmica, ele não tem nenhuma dificuldade em caçar os Shaheds da Rússia e outros drones a qualquer hora do dia ou da noite, e até mesmo durante outros períodos de baixa visibilidade, como em condições climáticas adversas. Uma coisa que o Ministério da Defesa da Ucrânia não revelou é qual ogiva ou espoleta exata está equipada no Jedi. No entanto, como sabemos que ele é capaz de carregar uma carga útil de 500 gramas, isso sugere fortemente que esse drone não foi projetado apenas para colidir ou se chocar contra UAVs inimigos para derrubá-los, mas sim para realmente explodi-los antes que tenham a chance de chegar perto de seus alvos pretendidos. Isso é vital, pois alguns drones russos, mesmo simples e baratos, são relativamente resistentes. Um drone do tipo Shahed, por exemplo, poderia potencialmente suportar uma colisão no ar sem sofrer danos fatais, permitindo que continue em sua rota de voo e cause danos ao seu alvo. Geralmente, só um impacto frontal preciso derrubaria um desses vantes pela força da colisão. Considerando que o Jedi possui explosivos próprios, como pequenas explosões, fragmentação e efeitos de explosão por proximidade, ele não deve ter dificuldade em danificar hélices, superfícies de controle, motores ou seções de guiagem do Shahed para derrubá-los de forma consistente. Claro, é uma coisa falar sobre as especificações técnicas ou capacidades potenciais de um drone, mas já houve muitas inovações militares ao longo dos anos que parecem ótimas no papel, mas não cumprem o prometido quando se trata de cenários de combate reais. Felizmente, o Jedi não é uma dessas.
Ele não é apenas uma adição teoricamente poderosa ao arsenal da Ucrânia, é uma adição comprovada. O Ministério da Defesa confirmou em março de 2026 que o Jedi já estava sendo usado para engajar e eliminar vários tipos de drones russos. Eles incluem os já citados Shaheds, espinha dorsal do exército de drones do Kremlin há anos, além de outros drones de ataque como Gerins e Gerberas. O Jedi também provou seu valor contra as plataformas de reconhecimento Zala e Supercan. Então ele não é apenas capaz de neutralizar os ataques aéreos da Rússia, mas também de eliminar seus olhos no céu e privar o inimigo de informações importantes. Em termos estratégicos, isso é inestimável para a Ucrânia. Isso mostra uma mudança clara nas táticas de drones do país, uma evolução em relação às táticas improvisadas de combate a drones. Para uma camada de defesa aérea de curto alcance mais definida, integrada e escalável, capaz de apoiar unidades da linha de frente e proteger infraestruturas críticas na retaguarda. Os Jedi vão adicionar mais uma camada à já vasta e complexa rede de defesa aérea da Ucrânia. Com estações de radar fornecendo a esses drones um fluxo constante e contínuo de informações em tempo real, eles serão capazes de seguir trajetórias claras, previsíveis e precisas para interceptar alvos que se aproximam. Além disso, como eles são capazes de decolagens verticais rápidas de praticamente qualquer lugar, unidades móveis poderão transportar esses drones e implantá-los em locais estratégicos, próximos a vilarejos, cidades, centros logísticos ou infraestruturas críticas, como subestações, instalações de energia e pontes. Uma vez no ar, operadores de drones treinados e equipes em solo assumirão o controle dos drones Jedi, garantindo que o maior número possível deles encontre e destrua seus alvos, salvando vidas e protegendo a infraestrutura nesse processo. É importante observar que a Ucrânia já é extremamente eficaz em derrubar drones russos. De acordo com um relatório do Centro de Análise de Políticas Europeias, CEPA, publicado em 2026, a Ucrânia conseguiu suprimir ou destruir pouco mais de 80% dos alvos aéreos russos em dezembro de 2025. E esse número subiu para mais de 85% em fevereiro de 2026 e aumentou novamente para quase 90% em março. Embora a Rússia tenha lançado cerca de 28% mais drones contra a Ucrânia em março do que em fevereiro, os defensores de Kiev conseguiram derrubar a maioria deles. Já faz algum tempo que eles têm derrubado rotineiramente pelo menos 80% dos drones russos, contando com drones interceptadores relativamente rudimentares, sistemas de defesa aérea, mísseis interceptadores e unidades móveis para isso. Com a adição do Jedi ao seu arsenal, a Ucrânia pode começar a derrubar consistentemente pelo menos 90% dos vantes russos todo mês, ou até mesmo se aproximar da marca de 95%. Esse é um dos principais objetivos do ministro da Defesa do país, Mikhailo Fedorov, que declarou em fevereiro de 2026. O objetivo é identificar 100% das ameaças aéreas em tempo real e interceptar pelo menos 95% dos mísseis e drones. Com cada vez menos drones da Rússia e outras ameaças aéreas, como mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos, atingindo de fato seus alvos, os ataques aéreos do Kremlin se tornarão muito mais ineficientes e menos impactantes. A Ucrânia vai, lenta mas seguramente, conseguir fechar seu espaço aéreo e proteger seu povo e sua infraestrutura contra esses ataques, forçando seu inimigo a reescrever sua estratégia ou simplesmente recuar, aceitando finalmente que esta é uma guerra que não pode esperar vencer. Há várias razões claras pelas quais os Jedi podem se mostrar a peça mais importante do quebra-cabeça para alcançar esses objetivos. Antes de começarmos, se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no The Military Show. Explicamos tudo assim semanalmente. Agora, a Ucrânia vem trabalhando para chegar a esse ponto há bastante tempo, com um plano de longa data para projetar, desenvolver e integrar drones interceptadores à sua rede de defesa aérea. Por quê? Porque sabe o quanto esses recursos são valiosos. Numa guerra agora dominada por drones e ataques aéreos, em vez de assaltos convencionais com tanques e blindados, ambos os lados buscam conquistar a vantagem nos céus. A Rússia aposta na força bruta, usando seu poder econômico para ampliar a produção de drones baratos e lançar enxames maiores contra a Ucrânia com o passar do tempo. Enquanto isso, a Ucrânia teve que pensar fora da caixa para combater essa ameaça crescente. Antes, a principal maneira de lidar com drones era lançar mísseis interceptadores. Porém, esse método tem um problema evidente. Não compensa nem um pouco. Se você lança um míssil que pode custar $1 milhão apenas para destruir um drone que custa menos de 1.000, fica evidente a desvantagem nessa situação. E considerando que a Ucrânia não tem o mesmo poder econômico que a Rússia e precisa contar com o apoio de seus aliados no Ocidente para fornecer sistemas de defesa aérea e mísseis, seus comandantes logo perceberam que não poderiam depender das defesas convencionais por muito tempo.
Eles buscavam uma forma mais barata e inteligente de combater os enxames do Kremlin. Que melhor jeito de derrubar um drone do que com outro drone? É um método mais equilibrado, com os drones se anulando e também mais acessível. O Ministério da Defesa da Ucrânia não revelou o preço exato do Jedi, mas afirmou que cada unidade custa apenas uma fração do valor de um míssil interceptador comum. O preço baixo permite que Kiev produza drones interceptadores em grandes quantidades para neutralizar os vastos enxames russos. De fato, em janeiro de 2026, o Ministério da Defesa confirmou que as unidades militares já estavam recebendo mais de 1.500 drones interceptadores contra Shahed diariamente. Isso fortaleceu muito a capacidade das unidades de combater ameaças aéreas, desde a linha de frente até a retaguarda. Com taxas de produção tão altas, não importa quantos drones a Rússia lance contra a Ucrânia, pois ela deve ter interceptadores mais do que suficientes, incluindo Jedis, mas também outros modelos, para neutralizar cada um deles. Essa abordagem ainda preserva os estoques limitados de mísseis da Ucrânia, já que mísseis são bem mais caros de produzir. Apesar de fabricar mísseis como o Long Neptune e o Flamingo, a Ucrânia ainda depende principalmente dos aliados ocidentais para receber interceptadores usados em seus sistemas de defesa aérea mais potentes. O sistema Patriot, por exemplo, é o único sistema que se mostrou bom o suficiente para funcionar contra alguns dos mísseis balísticos mais rápidos da Rússia, como os Iskander-M e os Kinzhal. Ele só funciona com mísseis americanos PAC-2 GMT. Um único PAC-3 custa cerca de 3 milhões de dólares, e os Estados Unidos produzem apenas 500 a 600 por ano. E a Ucrânia é apenas um dos muitos países na lista de espera para comprá-los. Por causa disso, Kiev recebeu pouco mais de 600 mísseis PAC-3 durante todo o conflito até agora, o que ainda é muito para enfrentar a ameaça de mísseis da Rússia. Mas também significa que esses sistemas não podem ser a solução do dia a dia para neutralizar meios aéreos inimigos. Nem Patriots nem sistemas similares devem ser usados para abater drones baratos. Em vez disso, eles precisam ser usados de forma conservadora e cautelosa para extrair o máximo valor de cada interceptador. É aí que entram os Jedi. Enquanto a Ucrânia mantém seus Patriots e outras grandes plataformas de mísseis interceptadores em reserva para neutralizar ameaças maiores e mais mortais, ela pode lançar literalmente centenas de drones interceptadores todos os dias, sem se preocupar em desperdiçar muito dinheiro ou acabar com suas munições essenciais. Com a guerra entrando em seu 5º ano, esse tipo de gestão de recursos é mais importante do que nunca. Há uma enorme pressão sobre as economias e as capacidades de produção militar de ambos os lados, e nenhum deles pode se dar ao luxo de simplesmente desperdiçar milhões de dólares em munições sem obter algum retorno significativo desses investimentos. Cada recurso importa neste estágio. Enquanto a Rússia persiste com táticas caras, a Ucrânia atua de forma mais inteligente, fazendo a lógica econômica da defesa aérea trabalhar a seu favor, ao empregar meios mais baratos e mais simples, avaliados em milhares, em vez de milhões de dólares. E a Ucrânia não precisa sacrificar nada, nem colocar seu povo e infraestrutura em nenhum tipo de risco adicional ao fazer isso. Na verdade, seus drones Jedi se alinham perfeitamente com o plano de guerra do país e com a realidade tática atual do conflito em 2026. Atualmente, a Rússia aposta em táticas de enxame como parte crucial de seu plano militar. Ela envia frequentemente centenas de drones de ataque além das fronteiras da Ucrânia em uma só noite, utilizando rotas de baixa altitude e a escuridão para dificultar as operações ucranianas de detecção e interceptação. Os líderes do Kremlin esperam que essa tática sobrecarregue a Ucrânia, levando seus adversários a gastar tempo, dinheiro e recursos em defesa enquanto ainda sofrem perdas, pois alguns drones e mísseis atingem seus alvos. Drones interceptadores são um antídoto ideal para essa abordagem. Eles levam a defesa da Ucrânia para seu próprio espaço aéreo, podendo localizar, perseguir, alcançar e destruir a ameaça antes que ela entre na fase terminal. Os dados mostram que essa estratégia não só funciona, mas supera as expectativas. Autoridades ucranianas informaram que drones interceptadores foram responsáveis por mais de 70% das derrubadas de drones Shahed perto de Kiev em fevereiro de 2026. Em abril, o ministro da Defesa Fedorov divulgou uma estatística ainda mais animadora em seu Telegram oficial. Um recorde de mais de 33 mil vantes inimigos de vários tipos foram destruídos por drones interceptadores em março, o dobro do mês anterior.
Agora, o Instituto para a Ciência e Segurança Internacional também publicou um relatório em abril de 2026 que destacou o papel crescente e o imenso valor dos drones interceptadores na campanha defensiva da Ucrânia, observando que, mesmo quando a Rússia tentou aumentar a intensidade de seus ataques, menos de seus drones Shahed estavam realmente atingindo seus alvos. Mesmo com recorde de lançamentos, as taxas de acerto caíram, mostrando interceptação mais eficiente, com destaque para drones interceptadores, grupos móveis de defesa antiaérea e sistemas de defesa em camadas. Com esse tipo de dado, não é difícil entender por que a Ucrânia tem tanta vontade de investir na produção de drones interceptadores e como essas pequenas, mas impactantes, adições às defesas aéreas do país podem mudar completamente o rumo da guerra daqui para frente. Outra grande vantagem dos Jedis e de drones semelhantes é a sua flexibilidade. Como dito antes, eles conseguem derrubar tanto drones de ataque russos como Shaheds e Gerins, quanto drones de reconhecimento, como Zala e Supercan. A relevância dessas plataformas aéreas de coleta de inteligência é inegável. Embora eles possam não ter nenhuma capacidade ofensiva direta, esses drones coletam os dados de que as unidades de artilharia e as equipes terrestres do Kremlin precisam para conduzir seus ataques de forma eficaz. Eles informam a Rússia sobre concentrações de tropas ucranianas, posições e movimentos de ativos em terra e no ar. Se a Ucrânia derrubá-los, eliminará essas linhas de dados e reduzirá muito as informações que o inimigo pode coletar para orientar ataques. Isso deve dificultar muito para as unidades russas, forçando-as cada vez mais a planejar ações às cegas, aumentando riscos, chances de fracasso, perdas e desperdício de recursos. Enquanto isso, a Ucrânia terá mais facilidade para defender locais importantes, como quartéis generais táticos, postos de comando, depósitos de munição e linhas de suprimento. Ela também poderá reposicionar recursos e mover unidades, sem temer que a Rússia observe cada movimento do alto e antecipe seus próximos passos. Em resumo, a adição dos interceptadores Jedi é nada menos do que um divisor de águas para a Ucrânia. Esses drones acessíveis e escaláveis são simples de usar, baratos o suficiente para serem produzidos em massa e resistentes o bastante para derrubar praticamente qualquer drone inimigo que encontrar. A presença deles impõe à Rússia um problema insolúvel, uma forte resposta à sua grande ofensiva de drones. É mais um exemplo de como a indústria de defesa ucraniana segue inovando e se adaptando à guerra, igualando as chances com seu inimigo e tornando-se a inveja de muitos no mundo. E essa é só uma das maneiras que a Ucrânia aprimora suas táticas de guerra com drones. Você pode saber mais sobre as inovações de ponta do país em UAVs neste vídeo, que analisam o impacto potencial dos drones movidos por IA no conflito. Veja também este vídeo mostrando como um tanque ucraniano recentemente fez algo considerado impossível por especialistas. E por fim, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para mais análises aprofundadas e análises táticas detalhadas como este.